Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e já vou logo confessar pra vocês que eu tô muito nervoso. Hoje eu tô nervoso e tô tenso porque a gente tem uma decisão pela frente, é o jogo do ano, essa partida contra o Bahia, até coloquei no título, né, que é o jogo do ano. Hoje é pra gente ganhar e dar uma respirada. É um passo importante, né, para garantir a permanência na primeira divisão. Ou, se a gente não consegue uma vitória, o Vasco se complica demais na sua situação no Campeonato Brasileiro. Hoje não tem meio termo, meu amigo. Hoje é ganhar ou ganhar. Sobre isso, né, o pré-jogo que está entrando no ar. Comecei até de forma diferente, porque realmente hoje é um dia diferente. Vamos falar aqui de Vasco e Bahia em São Januário, jogo às 4 da tarde. Esse vídeo vai ter uma participação do meu amigo Matheus Barbaço para falar sobre o nosso adversário, o Bahia. Tudo isso depois da vinheta. A vinheta rodou agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu quero saber como é que você tá aí para esse dia de hoje, como é que tá o seu coração vascaíno aí, como é que tá essa angústia. Você também tá nervoso, você também tá ansioso, angustiado, assim como eu estou? Acredito que sim, né, cara? Eu acho que hoje todo vascaíno tá bastante tenso aí para essa partida. Desde do jogo contra o Palmeiras, quando terminou ali, na hora a gente até achou que ele empate um bom resultado, mas desde ali eu já comecei a pensar nessa partida contra o Bahia. Deve ter uns 2 dias que eu não consigo dormir direito, de ansiedade pensando nesse jogo. O Vasco ainda vai me deixar maluco, meu amigo, mas enquanto a gente não escapar de vez desse inferno aí, dessa zona do rebaixamento, não garantir a permanência na primeira divisão, eu não vou conseguir sossegar. E hoje é isso, hoje é o jogo que o Vasco precisa muito dessa vitória, não tem outro resultado, não tem, enfim, um empate seria um desastre, uma derrota então, pelo amor de Deus, não seria um horror. O Vasco hoje precisa vencer para se afastar, para ficar um pouquinho mais tranquilo e enfrentar depois as pedreiras que a gente tem pela frente nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A partir das 4 horas da tarde em São Januário, transmissão da Rede Globo para Rio de Janeiro, mais 17 estados da federação, ou seja, praticamente o Brasil todo acompanha esse jogo pela Rede Globo, um jogo aí de TV aberta. O Vasco, que se preparou bastante durante a semana, levou essa partida como uma final. Vanderlei Luxemburgo, logo após o empate contra o Palmeiras, foi direto para Atibaia, não voltou para o Rio de Janeiro, né, para ficar com o time em regime de concentração total, focado nessa partida contra o Bahia, porque o próprio treinador do Vasco já encarava como um jogo decisivo, como o jogo do ano, como o jogo que que pode definir a permanência do Vasco na primeira divisão. O Vasco ficou concentrado em Atibaia de terça-feira até ontem. Só ontem o Vasco voltou para o Rio de Janeiro. Esse período em Atibaia foi muito importante, né, para os jogadores ficarem mais unidos, todo mundo se fechar ainda mais, né? O Lucha tem muito disso, fez até churrasco, enfim, tentou de todas as formas unir ainda mais esse grupo, mas teve muito trabalho também focando essa partida contra o Bahia, essa decisão hoje em São Januário. O Vasco tem 2 grandes dúvidas para esse jogo, que a gente ainda não sabe como vai ser, o que vai sair nessa escalação. Uma na defesa e outra no ataque. A defesa é o seguinte: o Vasco retorna, o Vanderlei vai retornar com o Leandro Castan. O Castan foi poupado da partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então o Castan volta para esse jogo decisivo, capitão do time do Vasco da Gama. E aí tem que sair alguém. Vai sair o Ricardo Graça ou vai sair o Marcelo Alves? No treino de ontem, quem treinou entre os titulares foi o Marcelo Alves. Então a tendência é de que Marcelo Alves seja o titular na partida de hoje. Mas a gente não pode se surpreender caso o Ricardo Graça seja o titular na posição. Ainda tem essa dúvida entre Marcelo Alves e Ricardo Graça. Na frente, uma outra dúvida entre Gabriel Peck e Thales Magno. O Thales vem muito mal aí, né? Vem numa sequência muito ruim de jogos, e existe uma pressão do torcedor do Vasco para que
o Thales Magno perca a posição para o Gabriel Peck, o Peck que vem entrando bem nas partidas. Mas o próprio Luxemburgo já disse que confia muito no Thales, que não pode ser assim, que tem que valorizar o jogador, etc e tal, o que dá a entender de que o Thales Magno deve ser mantido nesse time titular do Vasco da Gama. Então, acredito eu que o Marcelo Alves vai jogar na defesa e o Thales Magno continua mantido no ataque. Dito isso, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte escalação: Fernando Miguel no gol, Léo Matos na direita, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique completam a defesa, Bruno Gomes, Leonardo Gil e Martim Benítez no meio, e na frente, Pikachu na direita, Thales Magno no outro lado e Germancano, o nosso artilheiro, na frente. Muito provavelmente essa é a equipe do Vasco para a decisão de logo mais contra o Bahia. A gente tem que tirar essa zica também contra o Bahia, né? O Bahia, nos últimos confrontos aí contra o Vasco, tem levado a melhor. O Vasco não tem dado muita sorte contra o Bahia. E o momento propício, né, para tirar essa nhaca aí contra os baianos é exatamente na partida de hoje, essa partida que vale muito. E para falar do Bahia, eu convidei aqui o meu amigo Matheus Barbaço. Ele tem um canal sobre o Bahia aqui no YouTube, que fala diariamente sobre o Bahia, assim como eu faço aqui diariamente falando sobre o Vasco, e ele vai falar aí pra gente o que a gente pode esperar do Bahia para esse jogo de logo mais. Confira aí. Alô, alô, Juninho, alô, rapaziada, ligada, sintonizada no canal Machão da Gama. Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou o produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia. Se você ainda não conhece, youtube.com/Sou Mais Bahia, chega junto lá, porque a gente fala de esquadrão diariamente, mas tem muito vlog, tem muita coisa bacana que eu acho que vocês também vão curtir. Bom, jogo importante que vai acontecer aí entre Vasco e Bahia, em São Januário. Jogo de 6 pontos, que tem aquele caráter de guerra. Infelizmente, a gente chegou na situação de ambos estarem brigando para poder fugir da degola, né? Não é a melhor das ocasiões, mas enfim, tem tudo para ser um jogo muito tenso, muito travado, principalmente pelo que nós pudemos presenciar dessa partida recente contra o Corinthians, que nos tirou, pelo menos por enquanto, da zona de rebaixamento, né? Foi um jogo muito, mas muito travado, quando tinha ali 60 minutos de partida, contando tanto o primeiro quanto o segundo tempo, só tinha 20 minutos de bola rolando, e o Bahia desesperadamente precisava vencer. E vai com esse mesmo ímpeto, com essa mesma necessidade para o jogo contra o Vasco, né? Então, o time do Bahia é um time que oscila muito contra o Sport, não mostrou tanta raça, tanta determinação. O segundo tempo foi bizarro, um time apático, moroso, mas no primeiro tempo conseguiu render bem. E essa metamorfose ambulante tá conseguindo sobreviver muito por conta do que tem feito dentro de casa. Ganhou do Atlético Paranaense dentro de casa, ganhou do Corinthians dentro de casa e vai para mais um desafio fora de casa, onde não tem um retrospecto tão bom no campeonato. Apesar dos confrontos recentes de Bahia e Vasco, o Bahia está levando a vantagem. Eu acho que nesse momento o torcedor do Bahia não tem aquela confiança que tinha em outrora, principalmente por conta dessas oscilações que faz com que a gente não tenha tanta segurança assim no time. Mas tem jogadores que estão resolvendo, chamando a responsabilidade. E já vem um ponto importante aí e bom, positivo para vocês. Índio Ramírez, que é um desses atletas, já fez 3 gols, 3 golaços, e vem dando dinâmica para o meio campo do Bahia, vem chegando na área com muita facilidade, vem concluindo com muita facilidade e vem se destacando no campeonato, não vai atuar nesse jogo, porque ele levou o 3º cartão amarelo. Mas outro jogador que está resolvendo e tem um retrospecto positivo contra o Vasco, são 3 gols desde que ele está vestindo a camisa do Bahia, né? E vestindo a camisa do Bahia, ele também tem um retrospecto positivo aí ao longo das últimas temporadas e estará nesse jogo Gilberto, que é a grande arma, que é a grande alternativa que a gente tem para poder marcar os nossos tempos, para poder chegar com perigo. E Daniel deve voltar no lugar de Índio Ramírez. Então é um time que deve insistir naquele famigerado 4-3-3, que muita gente aqui questiona, que não vem dando certo há um bom tempo, mas que deixa muito claro que o Bahia tem um estilo de jogo, que é o estilo de jogo da transição rápida, da saída e velocidade. E para isso é fundamental ter válvulas de escape, como o Bahia está até tendo, né? Eles pecam na finalização? Pecam. Eles pecam na definição das jogadas, não só com finalização, pecam também. Mas eles têm velocidade e se der espaço, eles vão criar, eles vão chegar. Eles são Thiago, proveniente da nossa divisão de base, que vocês devem conhecer, foi o artilheiro da Copa do Brasil Sub-20, acabou não jogando o segundo jogo da final contra o Vasco, mas no primeiro jogo acabou fazendo o gol. E o outro é Rossi, também velho conhecido aí de vocês, né, que peca um pouco na finalização, mas é um grande assistente. Nesse último jogo, inclusive, ele ia dar uma assistência para Thiago, mas Thiago acabou perdendo uma oportunidade de cara. Então, indo com essas peças aí, principalmente no setor ofensivo, que o Bahia acredita que pode agredir. Ainda com um sistema defensivo muito frágil,
né, pouco resguardado e com algumas incógnitas, com algumas dúvidas. Não à toa o Bahia tem uma das piores defesas aí do campeonato no momento. A gente vai aí para ver o que é que o destino aguarda pra gente, né? Mas o que eu posso dizer é que o Bahia realmente é uma metamorfose ambulante e nem a gente sabe direito o que pode esperar. Espero que nesse jogo, que tem o teor de guerra, de decisão e tudo mais, a gente possa sobressair, mas que no final das contas seja um grande jogo para ambos, né? E que a sorte esteja do nosso lado. Mas enfim, sucesso aí pro Vasco, tomara que também saia dessa situação. As torcidas são aliadas, se conhecem bastante, né? Tá sempre torcendo uma pela outra e enfim, que vença o melhor. Valeu, galera, tamo junto, muito obrigado. Forte abraço. É isso aí, valeu Barbaço, muito obrigado pela sua participação. Não vou te desejar sorte porque não quero que você tenha sorte não. A sorte hoje tem que ficar pro nosso lado. Você já soube aí das novidades, né, do que a gente pode esperar do Bahia. E agora, para encerrar o vídeo, eu vou deixar o meu palpite aqui para essa partida entre Vasco e Bahia em São Januário. Vamos lá, vamos mentalizar aqui. Vamos mentalizar um 2-0 Vasco, um de Germancano e um de Léo Matos. Léo Matos, hoje ele faz um gol e leva cartão. Tá mentalizado. 2-0 Vasco, quero o seu palpite aqui, comenta pra mim, a sua participação é muito importante. E depois do jogo eu tô de volta aqui para falar mais com vocês sobre o nosso Gigante da Colina e comentar sobre a partida, espero eu que com uma vitória. Tamo junto, saudações vascaínas, um grande abraço, até a próxima, fui!